Quando eu era criança, eu gostava de assistir aqueles DVDs sobre o mundo animal. Eram DVDs marcantes, por exemplo, da vida das zebras nas fazendas, na savana. E aí naquela savana, elas tinham determinados modos de viver. E aí chegava o bando de leoas que tentava atacar e comia as zebras, depois deixava as carcaças para o urubu, e tudo aquilo era narrado, da vida das zebras, até a morte das zebras e tudo mais. Eu me lembro de uma cena marcante no Pantanal, que fiquei muito surpreso, de como a onça ataca jacaré. Então ela sobe até uma árvore baixinha na beira do rio e fica lá disfarçada entre as folhas, esperando o jacaré passar. E aí o jacaré vai nadando, só o olhinho dele assim, do lado de fora do rio, e ela fica na espreita, esperando. E aí quando o jacaré chega bem perto, aí a bichona pula aberta. E aí vai no jacaré, aí começa aquela guerra no rio, a jacaré girando, a onça para lá e para cá. E aí depois vem um silêncio. Você olha assim para o rio e diz, espera aí, os dois morreram, o que é que aconteceu? Não. Depois sobe a onça do rio, com o pescoço do jacaré na sua boca, e come o jacaré todinho. Eu, quando era criança, assistia muito essas cenas do mundo animal. Eu fui exposto à violência da natureza muito cedo e percebi como é que as coisas funcionam lá fora. Percebi como as coisas funcionam no mundo animal. Tudo funciona com base no instinto de sobrevivência e pura violência. Os animais roubam uns aos outros, eles matam uns aos outros, entregam-se sexualmente a todos, de acordo com a oportunidade e querer. Eles têm regras de território, então se essas regras de território elas são interrompidas, elas são desmanteladas, acontece guerra entre os animais, brigas. Então, funciona as coisas desse jeito no mundo animal. E no capítulo 3 de Gênesis, o mais sagaz de todos os animais se apresentou para os seres humanos e teve a audácia de contrariar a palavra de Deus. E os seres humanos agora tinham que tomar uma decisão. Ou se submeter a Deus, ou se submeter a esse animal. Ou permanecerem leais àquele que criou, ou transferir a sua lealdade para esse animal esperto. E aí o que a humanidade fez? Transferiu a sua lealdade para um animal. Aqueles que estavam sob o domínio de Deus, agora se colocaram debaixo do poder, debaixo do domínio da serpente. Agora o animal passou a controlá-los. E esse pecado de Adão e Eva não apenas colocou Adão e Eva sob o domínio da serpente, mas também toda a sua posteridade. Marcou a humanidade, marcou gerações. Toda a humanidade foi colocada debaixo desse domínio animalesco. Mas qual a diferença faz? Veja, se estamos debaixo do domínio de Deus, nós nos tornamos como Ele, cheios do seu caráter, cheios da sua glória, cheios da sua santidade. Mas se estamos debaixo do domínio de um animal, que é aquele que tem o poder sobre o pecado, uma serpente, então nos tornamos como animais. Agora, vejam como as coisas funcionam quando o homem se coloca debaixo do domínio do animal. E aí, Gênesis 4 é a prova disso. Gênesis 4 nos conta como é que a vida humana funciona debaixo do domínio, debaixo do poder da serpente. E a história começa com dor. Eva deu à luz ao menino, que foi chamado de Caim.
Depois deu à luz a Abel. Eles tomaram destinos profissionais diferentes e espirituais também diferentes. Abel era um fiel adorador, já Caim não. Em um certo tempo, ambos apresentaram uma oferta a Deus. Abel foi aprovado juntamente com a sua oferta e Caim foi rejeitado juntamente com a sua oferta. E Caim se enfureceu com o que aconteceu, porque percebeu que o seu irmão foi aprovado e ele não. Ele ficou visivelmente irritado e planejou matar o seu próprio irmão no coração. Aí é onde Deus intervém. Sei. Veja bem aí o que é que você está pensando fazer, rapaz. Por que você está tão irritado? O pecado está aí na porta, na sua espera. Você precisa dominar esse desejo. E aí o que é que aconteceu? Caim chamou seu irmão para o campo e o matou. Sabe o que me surpreende nessa história? É que não apareceu nenhuma serpente para tentar Caim. Não apareceu nenhuma serpente, não apareceu nenhum demônio, não apareceu Satanás, não apareceu nada disso para tentar Caim. Pelo contrário, apareceu Deus com a sua palavra para dissuadi-lo. E mesmo assim, ele decidiu matar o seu irmão. É assim que funcionam as coisas fora do Éden. O ser humano se entregou ao domínio da serpente, ao domínio de um animal, e passou a agir como animal, seguindo os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos, fazendo o que dá na telha, por mais que isso traga prejuízo a ele mesmo e a outros. Caim matou seu irmão. E aí Deus conversa com Caim e disse: onde está Abel, seu irmão? E essa resposta de Caim é extremamente desaforada. Olha só, versículo de número 9, ele diz: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Veja o jeito que ele está falando com Deus. Veja que bonequinho de barro desaforado. Nem sei onde está. Primeiro, ele mente. Depois diz: eu não tenho a função de guardar, de proteger o meu irmão. E aí Deus diz: o que foi que você fez, rapaz? A voz do sangue do teu irmão está clamando da terra contra mim. E aí Deus traz a punição para Caim e ele lamenta a punição, mas em momento algum se arrepende. Você percebe isso? Ele não disse assim: poxa, pisei na bola. Realmente, eu matei o meu irmão, não era para ter matado. Em momento algum Caim se arrependeu. Bem-vindo ao mundo fora do Éden. Aqui os pecadores são desaforados. Aqui os pecadores não se arrependem. Aqui os pecadores são perversos. E quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, não é nada diferente. Quando nós olhamos para essa história de Gênesis capítulo 4, chegamos à conclusão que os pecadores fracassam no altar, fracassam em sua adoração, matam uns aos outros, ignoram a palavra de Deus, não se arrependem, mentem, mas mesmo assim conseguem prosperar, conseguem adquirir riquezas para si, conseguem se desenvolver. Olha só a descendência de Caim. A descendência de Caim aprende a construir tendas e aprende também a controlar o gado. O pai dos fazendeiros veio aí da descendência de Caim, o pai dos construtores de tenda. A descendência de Caim aprendeu a produzir instrumentos musicais, como harpa e flauta. Aprendeu também a trabalhar com metais para fazer ferramentas. Então, olha só como essa descendência de Caim conseguiu se desenvolver materialmente. Uma cidade foi construída pelo próprio Caim. Então, olha só, fora do Éden, o homem criado na imagem e semelhança de Deus constrói cidades, consegue se desenvolver a partir de suas tecnologias, consegue prosperar, consegue enriquecer, mas tem uma vida completamente fracassada com Deus.
e com o seu irmão e com o outro. Esse é o contexto de vida fora do Éden, e quando nós olhamos para os dias de hoje, percebemos a mesma coisa. As pessoas estão progredindo materialmente, as pessoas estão ganhando dinheiro, mas estão ignorando a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Estão arruinando as suas vidas e as vidas dos outros. Pessoas que são péssimas no relacionamento com o outro e no relacionamento com Deus, mas que progridem financeiramente, progridem no seu trabalho, progridem nos seus empregos, nos seus ofícios. Esse é o mundo quebrado, fora do Éden. Mas sabe qual é a boa notícia de toda essa história? A graça de Deus se faz presente mesmo nesse mundo quebrado, mesmo nesse mundo tão complicado. Preste atenção na graça de Deus. Primeiro, Caim recebeu a palavra de Deus, recebeu o privilégio de ouvir o próprio Deus. Ele merecia isso? Não. Caim não merecia ter acesso à palavra de Deus por causa do que ele fez. Mas ele recebeu esse acesso, o próprio Deus falou com ele. Ele ouviu a palavra do próprio Deus, foi uma expressão de graça. E não apenas ouviu a palavra de Deus, como ouviu também advertência, orientação e repreensão. É o próprio Deus querendo colocar Caim no eixo, dizendo, cuidado com esse desejo do coração. É Deus dando alertas. É Deus agindo, Deus aconselhando, Deus orientando. Isso é expressão da graça de Deus. E outra expressão ainda mais marcante. Caim ficou vivo. Merecia ficar vivo? Não. Ih, rapaz, já devo acabar já? Acho que vamos vencer essa guerra aí pra gente. Então, Caim não merecia ficar vivo diante do que ele fez. Ele matou seu irmão, o que é que ele merecia? Merecia a morte. Mas Deus não somente deixou Caim viver, como também pôs uma marca nele, para que ele fosse protegido. Caim não merecia nenhuma dessas coisas, mas Deus de fato o abençoou. Se isso não é graça, eu não sei mais o que é graça. Tem pessoas que dizem assim, no Antigo Testamento só temos a ira e o juízo de Deus. No Novo Testamento temos a graça. Quando eu ouço isso, eu respondo logo, você nunca leu a Bíblia. Porque logo no começo do Antigo Testamento eu vejo a graça de Deus. Olha só, Caim merecia a morte, Deus deixou ele viver e deu a oportunidade dele ter uma descendência que desfrutou de certa prosperidade. Aqui vejo a graça de Deus, vejo a misericórdia de Deus entrando em ação, e se torna verdadeiro o que o Salmo 103 diz, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Já imaginou se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados? Já imaginou se a cada pecado que você cometesse, Deus enviasse uma maldição direta? Como seria a sua vida? Seria completamente insuportável. Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Ele nos trata conforme a graça e misericórdia dele. Caim recebeu o que ele não merecia. Isso é graça. De modo semelhante, assim como Caim foi orientado por meio da palavra de Deus e tratado conforme a misericórdia de Deus, hoje os pecadores também têm acesso ao mesmo recurso. Nesse mundo quebrado, todos têm acesso à palavra de Deus. Por mais distante de Deus que uma pessoa esteja, ele tem acesso à palavra de Deus. Ele pode aprender a palavra de Deus, ele pode conhecer a Deus. Ele pode ser alertado, pode ser aconselhado, ele pode de fato ter uma rota mudada a partir daquilo que Deus diz conforme a misericórdia dele. E isso de fato é uma bênção muito grande. E para finalizar esta pregação, gostaria de focar na figura de Abel. Porque veja, o nosso instinto animal matou o homem mais justo do mundo naquele momento. Qual era o homem mais justo do mundo neste momento da história? Abel,
fiel adorador de Deus, aquele que não apenas teve a sua oferta aprovada, mas também a sua vida aprovada diante de Deus. Ele foi aprovado. O homem mais justo de sua geração foi extirpado da história. Foi morto, foi alvo de inveja e morto na mão do seu irmão. Quem é Abel? Abel é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Abel foi alvo de inveja, apesar de ser justo, e morreu na mão do seu irmão. Te faz lembrar de alguma coisa? Te faz lembrar de alguém? Isso me faz lembrar daquele que é melhor do que Abel. Jesus Cristo, fiel adorador de Deus, que foi alvo de inveja e que foi morto na mão dos seus irmãos. Mas existe uma diferença muito marcante aqui no texto entre Abel e Jesus. O texto diz no versículo de número, você consegue acompanhar aqui, no versículo de número 10, Deus diz que a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então, aqui nós conseguimos enxergar uma diferença entre Abel e Jesus. Porque o sangue de Abel falava. E o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 24. Então, o sangue de Abel estava falando a Deus contra Caim, dizendo: olha o que ele fez, puna ele. Era um sangue que clamava por justiça, para que a justiça fosse feita, para que Caim fosse vingado. Mas o sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel. Fala coisas diferentes e clama não pela nossa condenação, mas pela nossa absolvição. Não clama para que a justiça seja feita, mas para que nós sejamos justificados diante de Deus. É isso que Jesus faz por nós. E a partir de Abel, podemos enxergar Jesus. É nos primeiros capítulos da Bíblia. A partir da morte de Abel, podemos perceber algo que Deus está trabalhando e revelando lá na frente. Porque o sangue de Abel resolveu o problema de Caim? Não. O sangue dele foi derramado, mas Caim continuou o mesmo. Porque o sangue de Abel não tem poder. Mas o sangue daquele que é melhor do que Abel tem poder para refazer pessoas até piores do que Caim. Para refazer pessoas que estão com a vida completamente desregrada, fora da curva, vivendo como animais. Porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos transforma em animais. Porque quem é que tem o poder sobre o pecado? É a serpente, que é um animal. O pecado nos transforma em animais. Se você seguir os seus próprios desejos, o seu próprio instinto, você se transforma num animal. Perde a sua dignidade. Perde a sua humanidade. Mas Deus é aquele que restaura a nossa humanidade por meio de Cristo Jesus. E é aquele que nos faz viver algo diferente. Bem-vindo ao mundo fora do Éden. Aqui os pecadores, de fato, são destemidos. Aqui eles são violentos, eles fazem coisas, de fato, muito perversas, mas são trabalhadores, eles progridem, constroem cidades, fazem muitas coisas grandes que nos surpreendem, como nós vemos aqui. Eles conseguem progredir, apesar dessa vida desordenada. Mas a palavra de Deus está nesse mundo, fora do Éden, nesse mundo desarticulado, nesse mundo complicado. A palavra de Deus pode ser encontrada para fazer nova todas as coisas. É assim que a graça de Deus se manifesta para fazer tudo novo. Que Deus nos abençoe e que nos apeguemos a esta graça que muito pode em seu poder para mudar todas as coisas. Amém.